Bom dia, sejam bem-vindos ao programa de Mãos Dadas, dinamizado pela Associação de Pais Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Ocão. Neste primeiro programa desta segunda temporada, vamos conversar com a diretora do Agrupamento de Escolas de Ocão, a professora Elizabeth Leite, e a enfermeira especialista, a enfermeira Vanessa Monteiro, bem como com a nossa presidente da Associação de Pais, a Sandra Sacoto. E uma vez que toda a gente, já estivemos aqui por mais que uma vez, mas nós ainda temos ouvintes que pode ser que ainda não vos conheçam. De maneira que, de uma forma sucinta, pedimos que se apresentem para estes ouvintes, começando pela professora Elizabeth. Muito boa tarde a todos. Como me apresentou, sou a diretora do Agrupamento de Escolas de Ocão, sou Elizabeth Leite. E o que é que eu posso mais dizer sobre mim? Há uns anos que vos acompanho e estarei sempre presente nestas iniciativas com muito gosto, com muito prazer. Bem, professora. O meu nome é Vanessa, sou enfermeira, integro a equipa de saúde escolar. A equipa de saúde escolar da Unidade de Cuidados na Comunidade presta apoio às escolas do Agrupamento de Escolas de Ocão, Escola Secundária São Pedro e Camilo de Castelo Branco. Já me sinto parte da família de Ocão, é um privilégio estar aqui convosco e dar os parabéns à Associação de Pais por esta excelente iniciativa, que é de louvar, aproximando-nos a todos em torno de promovermos uma escola mais segura, mais saudável e inclusiva. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Bem, e agora falto eu sou a Sandra Sacoto, sou presidente da direção da Associação de Pais da Escola de Ocão. Já integro a direção há cerca de 6, 7 anos, por aí, e pronto, e estamos tentado ao longo destes 6 anos ir dinamizando algumas iniciativas diferentes para chegarmos mais junto daqueles que serão os nossos interlocutores e parceiros também dentro da comunidade escolar, promovendo aquilo que a enfermeira Vanessa já disse muito bem, que é tentarmos todos contribuir para a construção de uma escola que acho que todos sonhamos. A pergunta que se impõe, e com este arranque novamente do ano letivo, é que nos dessem a cada uma a sua perspectiva de como é que está a decorrer o arranque deste novo ano letivo e tão desejado e tão esperado. Ora, no nosso caso, e de uma avaliação um pouco a priorística, sem dados ainda muito efetivos, mas a percepção que tenho é que abrir o ano foi difícil, mas a abertura tornou-se mais fácil. E porquê? Provavelmente porque também já nos habituámos aos constrangimentos da situação de pandemia, e esta habituação de ser já o terceiro ano em que nós temos que lidar com este facto tornou-nos se calhar mais resistentes e mais capazes também à preparação do ano letivo. De qualquer das formas, percebemos que existiu maior tranquilidade este ano letivo na sua abertura, talvez uma tranquilidade ligada à esperança de conseguirmos uma maior normalidade durante o período que se adivinha, e acreditamos que essa tranquilidade foi muito dada pelos pais também aos nossos alunos, neste acreditar que efetivamente se irão mudar algumas coisas. É lentamente que estamos a fazê-lo, mas é com a esperança de que efetivamente durante o ano ainda consigamos mudar, ainda consigamos fazer muito daquilo que é o esperado no ano letivo, e o processo decorrerá. Penso que está a decorrer com muita normalidade, com muita satisfação de todos e com muita alegria, que é fundamental na escola. Bem, e seguindo aqui um bocadinho, se calhar muito a professora Elizabeth já falou em relação a esta reabertura que todos desejávamos que fosse o mais tranquila possível, e acho que isso realmente da parte quer dos pais e essencialmente parte das crianças e dos jovens era algo que eles ansiavam. As férias são sempre bem-vindas, mas depois há esta rotina deste ritmo que nós temos de em setembro regressarmos à escola, ainda rodeados de algumas incertezas, porque não saberíamos com que regras é que iríamos ter que voltar, mas mesmo as regras que vigoram hoje não são novidade, porque já vêm do ano letivo anterior, foram sendo consolidadas pelas famílias e pelas crianças, e hoje encaramos-las mais do que uma imposição, como uma necessidade e como uma forma também de nos
protegermos a nós, mas também protegermos aos outros, e acho que hoje já não é muito confuso nem muito complicado nós seguirmos essas regras. Foi bom retomarmos algumas iniciativas e aí, claro, agradeço também ao agrupamento ter tido a coragem, porque às vezes também é preciso, não sei se será o termo mais adequado, de voltarmos a fazer encontros com os pais de recepção, nomeadamente aos alunos do 5º ano, porque é aqui uma mudança de ciclo um bocadinho diferente e que traz alguma ansiedade, e que foi possível reunirmos e falarmos e conversarmos, e acho que tranquilizou bastante os pais e passou a informação que eles também buscavam. E percebemos que também as escolas, dentro daquilo que é possível ainda hoje fazer, vão também tentando retomar alguma da sua atividade normal, porque mais do que aquilo que se passa em sala de aula é preciso outras vivências no exterior, é preciso sair, é preciso conhecer, claro que hoje ainda muito limitados, mas há esta vontade de reiniciar isto para os meninos e para os meninos, para as crianças e para os jovens também, nos faz lembrar aquilo que era a escola um bocadinho antes desta era, e que certamente lhes traria outros momentos no dia felizes e nas semanas que eles beneficiavam também nas suas aprendizagens. Portanto, acho que da parte dos pais não tenho sentido nenhum tipo de ansiedade ou de prurido ou de questões mais graves em relação a este reinício. Acho que as pessoas encararam-no como uma normalidade, com as regras, obviamente, que ainda temos que cumprir. Começamos com serenidade, com tranquilidade, com números mais animadores, que nos dão, como referiu a professora Elizabeth, uma nova esperança, novas perspectivas para podermos voltar um pouco àquela normalidade que todos desejamos. Claro que a Covid não desapareceu, mas o primeiro screening que foi feito na comunidade escolar dá-nos uma perspectiva, um cenário muito otimista, e vamos com tudo, com tranquilidade que é necessária para recomeçarmos, reiniciarmos e trazermos também esta paz e esta serenidade que precisamos para levarmos a escola a bom porto e que seja incubadora de sonhos e que permita que estejamos num ensino presencial, que é o desejável, e talvez consigamos. Vamos ver. Vamos ver, vamos conseguir. Eu acredito que sim. Agora é assim, eu gostaria de saber, esta pergunta é especificamente ali para a professora Elizabeth Leite, que medidas e estratégias adotou o agrupamento de escolas para este ano letivo, e com diferenças ou semelhanças em relação ao ano letivo transato? Quais foram essas as principais diferenças que têm? Ora, nós vivemos um verão difícil na dúvida de como íamos abrir. Depois de tomada a decisão que iríamos abrir com as regras do ano anterior, facilitou-nos um pouco a comunicação e a nossa tomada de perspectivar todo e programar todo o ano. Nesse sentido, percebemos que havia uma área que tínhamos que abordar que era uma área menos cuidada, e eu aproveito já ter aqui a enfermeira Vanessa para lhe fazer o desafio de, sendo ela já da nossa família, pertencer agora também ao nosso gabinete de saúde que abrimos este ano pela primeira vez. Portanto, um gabinete de saúde que dará resposta aos casos identificados por alguém, professor, adulto, comunidade educativa, e onde teremos a possibilidade de refletir, pedindo nós também a ajuda que necessitarmos de acordo com o quadro, a situação que nos for identificada. Pedimos também às nossas técnicas de psicologia que criassem mecanismos de resposta e de identificação de situações mais ligadas à saúde mental ou eventualmente à saúde mental, porque elas farão o rastreio e um trabalho direto com os alunos no sentido de percebermos nós a realidade deles, como é que eles estão afetados ou não por estas questões da pandemia, como é que eles estão afetados ou não pela transmissão dos valores que a família ou das reações que as famílias tiveram às questões de pandemia, nomeadamente o contacto com outras pessoas, se isso foi facilitado, se não foi, se tem que ser a escola promotora desse mesmo convívio entre outras pessoas, e portanto nós estamos a fazer neste momento um trabalho direto com as turmas, para percebermos e identificarmos se há alguma situação de relevo que tenhamos que ter alguma intervenção mais direta. Mais precoce, digamos assim. Mais precoce.
Falamos de uma caixa de ferramentas para o bem-estar, que foi um projeto criado pelas nossas psicólogas, e falamos também destas atividades que controlam a saúde mental das nossas crianças, fundamentalmente dos nossos pré-adolescentes que temos na escola e que nos preocupam. Portanto, serão estas duas atividades direcionadas para os nossos meninos, com esta ideia do apoio por trás de um gabinete de saúde, que tenho a certeza que a Vanessa vai aceitar este desafio Claro de que sim. estar connosco. E dar-lhes os parabéns desde já pela iniciativa, que acho que é excelente, como sempre, estão na liderança e a lançar projetos inovadores e empreendedores, e é isso que a escola precisa, de pessoas dinâmicas, proativas e com uma visão estratégica do futuro. Parabéns Obrigada. a toda a equipa e ao agrupamento de Ocão. Obrigada. Sem Ainda dúvida. podíamos começar melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Enfermeira Vanessa, face ao documento que se encontra em vigor, o referencial de escolas 2022, controle da transmissão da Covid em contexto escolar, o que é que há ou não de novo em relação às medidas vigentes do ano transado? No seu ponto de vista, como especialista, quais são as mais difíceis de implementar? Há novidades sobre as regras a aplicar na escola do ensino básico, hoje que se iniciam estas novas medidas? Isto é tudo muito recente, portanto o documento acabou de sair e da análise que fiz numa leitura um bocadinho de viés, por assim dizer, sem uma análise muito aprofundada ainda do documento e sem o refletir com a ajuda de outros colegas, porque cada um de nós terá certamente uma interpretação particular e encontrará aqui coisas diferentes e novas. Assim, numa primeira análise, as regras da utilização da máscara, que já tinham sofrido alterações no primeiro documento de arranque do ano letivo, que no fundo preconiza a utilização da máscara, é fortemente recomendada no primeiro ciclo, o que não era no referencial anterior. Portanto, essa é uma introdução nova, a recomendação do uso no primeiro ciclo. A questão mantém-se o uso obrigatório para crianças a partir dos 10 anos, assim como introduz-se aqui uma nuance que se calhar não era tão explícita nos documentos anteriores, nomeadamente que a máscara deve ser sempre utilizada de acordo também com a situação clínica da criança, nomeadamente situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, crianças que tenham algum quadro de insuficiência respiratória ou outras doenças, mediante avaliação caso a caso. Destacava também para esta discussão ou para esta reflexão a questão do uso ou não da máscara nos intervalos, nos recreios. Portanto, não é obrigatório nos espaços ao ar livre a utilização da máscara, podendo ser utilizada sempre que se verifique um aglomerado de pessoas. Esta questão do que é um aglomerado de pessoas também já suscitou em nós alguma reflexão e portanto, deixo isto para a reflexão de todos e para a avaliação mais pormenorizada das circunstâncias em que deve ser utilizada, apelando sempre ao bom senso da sua correta utilização. Temos também que ter presente que a utilização da máscara é útil, mas ela também deve ser manuseada de modo correto e adequado, tendo sempre o critério de a colocar corretamente, a desinfecção das mãos antes e após a sua manipulação, que é um aspecto que considero fundamental, e muitas vezes em crianças mais pequenas existe, nomeadamente do primeiro ciclo, existe esta dificuldade do treino, do uso da máscara adequado. Até nós adultos, Sem dúvida. quantas vezes percebemos que as pessoas amassam a máscara, metem a máscara no bolso, na carteira, misturada com outros objetos. Estas questões precisam também de ser treinadas e acompanhadas tanto pelos educadores na escola como pelas famílias, no sentido de capacitarmos as crianças no seu uso adequado. Depois temos aqui outra novidade que está relacionada com a questão da inclusão da vacinação no critério de isolamento de contactos, que ficará obviamente a cargo da autoridade de saúde territorialmente competente. Isto quer dizer aqui que já entrará em linha de conta esta avaliação de acordo com o estado vacinal das pessoas, e gostaria aqui também de parabenizar todos aqueles que se vacinaram. Nós estamos com uma taxa de vacinação bastante confortável aqui em Vila Real e, portanto, dar os parabéns a todas as pessoas que tomaram esta decisão de se vacinar.
E assim, em linhas gerais, também a questão da testagem, como já disse, já decorreu um screening inicial em alguns grupos particulares, mas ainda vamos continuar a testar os alunos do terceiro ciclo e somos muitas vezes somos questionados enquanto agentes de saúde, obviamente. Porque é que as pessoas foram vacinadas e mesmo assim há esta testagem, ou foi promovida esta testagem? No fundo, é para permitir também aqui, de modo mais ou menos aleatório, alguma filtragem, algum crivo, não é? No sentido de nos dar ainda um bocadinho mais de segurança. Se bem que não podemos desvalorizar a implementação de todas as medidas, nomeadamente o distanciamento, a bolha nas turmas, nada disso desapareceu. Os planos de contingência, os cuidados de limpeza e higienização, a etiqueta respiratória, continuamos com esses cuidados todos, mas permite-nos também aqui termos uma medida adicional, complementada pela testagem. Relativamente àquilo que considero que será mais difícil ou mais desafiante, se assim quisermos, será o distanciamento. Obviamente que sempre foi uma questão desafiante, como é que nós pedimos a crianças, por exemplo, do pré-escolar, que cumpram distanciamento. Acho que isto já fizemos todos esta reflexão, ou até mesmo no primeiro ciclo, que precisam das brincadeiras e da socialização. A questão das máscaras e do desenvolvimento infantil, que também poderá ter aqui algum impacto, por exemplo, um educador no pré-escolar estar a usar uma máscara a nível da comunicação, até que ponto do desenvolvimento da linguagem não vai ter implicações no futuro. Principalmente em relação à linguagem não verbal. Exatamente, e mesmo a linguagem verbal, Exatamente. porque nós também aprendemos a ler nos lábios e a tirar o significado e o sentido das palavras pela expressão facial do outro. E a expressão facial também nos dá um feedback dos sentimentos, é uma forma poderosíssima de comunicação, a comunicação não verbal. E aqui temos estes desafios, estas reflexões que eu penso que teremos todos que nos debruçar socialmente sobre elas e poderemos começar a perceber qual é o impacto desta pandemia também no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento psicológico e social das nossas crianças e jovens, que vai ter um impacto, certamente. Agora, qual? Iremos avaliar no futuro. Não sei se respondi Completamente. às questões. A próxima questão é para a Sandra. Sandra, e que papel é que tem a Associação de Pais neste arranque do ano letivo? Eu gostava que fosse outro, mas vamos fazendo, passo a passo. O que é que eu queria dizer com isto? Obviamente nós vamos tentando, agora este ano conheço esta questão da reabertura e em que moldes, e que se calhar seria a questão que mais preocupava as famílias e felizmente temos estas parcerias e esta abertura em trabalharmos quer com a direção do agrupamento, quer com, neste caso com a saúde escolar e com outros parceiros que nos permitiram ir tirando algumas dúvidas e alguns apelos que nos foram surgindo. E isso obviamente depois o passo-a-palavra também funciona muito bem, as pessoas vão-se acabando por informar umas às outras e tranquilizando. Obviamente porque é que eu disse que não era ainda o que eu gostava que pudéssemos chegar a ter feito outras ações mais diretas junto dos encarregados de educação, de forma a ir acompanhando esta reabertura de uma forma mais atempada e fornecendo esta informação de uma forma mais consistente. Mas obviamente acho que todos entendemos que o que me dei entre o término de um ano e o início do outro é um período de férias em que é difícil nós chegarmos de uma forma eficaz e efetiva aos encarregados de educação. De qualquer forma, os canais que temos mantiveram-se obviamente abertos, quer o e-mail, muitas vezes o telemóvel, muitas vezes o Facebook, portanto que são as nossas principais meios de chegarmos e de recebermos informação dos encarregados de educação e à medida que foram surgindo algumas dessas questões, obviamente algumas sabíamos responder, outras não, procurámos saber ou direcionar essas questões para quem saberia responder melhor do que nós, mas tentámos manter ativa esta rede que da parte dos pais se dilui um bocadinho no verão porque
e é fácil às vezes percebermos por algumas respostas que temos, não é? Mandamos alguma informação, isto sem tom nenhum de crítica, obviamente é apenas uma constatação, mas mandamos alguma informação já depois de ter terminado o ano letivo e algumas respostas que tivemos foi: eu já não sou representante de pais. Eu acho que esta nossa posição, nós somos encarregados de educação à mesma, não é? A informação, se a pudermos passar a outros pais, melhor do que ficar a informação por circular, mas claro que isto vai-se fazendo passo a passo. Agora, neste início de ano, é uma parte sempre mais atarefada para todos, obviamente a nossa ação aqui não se compara com aquilo que a escola tem que fazer ou que a saúde tem que implementar em termos de medidas e pôr tudo a funcionar para receber os meninos, mas vamos certamente agora ter alguns momentos de contacto em breve com os encarregados de educação, porque faremos uma Assembleia Geral agora ainda em outubro de encarregados de educação e depois seguiremos algumas rotinas que são comuns neste início do ano letivo, que depois podemos falar mais à frente. Eu há bocado esqueci-me de falar que desta nova normalidade que os meninos encontraram, acho que sentem-se por um lado felizes, mas também seguros, e que isso é importante, não é? Eles perceberem que há coisas que o ano passado não fizeram e que este ano se perspectiva que possam vir a fazer, toda aquela panóplia, felizmente, que nós temos na escola sede para os meninos do segundo e terceiro ciclo do FIC na escola, dos tantos projetos que foram apresentados, do desporto escolar que teve tão limitado no ano anterior e que eles hoje sentem que podem voltar a beneficiar de algumas dessas vivências, acho que emocionalmente, e porque essa parte emocional, acho que ainda não temos sequer a verdadeira noção do impacto que a pandemia teve nas crianças e nos jovens em termos emocionais, mas quanto mais cedo conseguirmos que eles entendam que em segurança conseguem voltar a beneficiar desses momentos, melhor. E isso é mais uma lufada de ar fresco que as famílias, felizmente, no nosso agrupamento podem beneficiar ao longo deste ano letivo, espero bem que sim. No seguimento desta lufada de ar fresco que a Sandra referiu, sabemos, professora Elizabeth, que o grupamento de escolas tem um plano anual de atividades diverso, recheado, abrangente. Gostaríamos de saber, na sua opinião, como é que a comunidade educativa pode fomentar a sua participação mais ativa, quer na sua construção, quer na sua dinamização. E quais serão os pontos de melhoria para articular com a comunidade educativa essas mesmas ações a serem desenvolvidas na e para a escola? Muito obrigada pela pergunta, é uma oportunidade de em rádio eu mostrar aqui alguns dos caminhos que poderão ser possíveis com contributos para a construção do nosso plano anual de atividades. Deparamos-nos com uma dificuldade primeira, que são os tempos de construção do plano anual de atividades de um ano que começa em setembro, são sempre diferentes de outros tempos, de outros parceiros que iniciam o ano em janeiro, naturalmente. E, portanto, isto começa aqui uma dificuldade que nós tentamos diluir, incorporando no nosso plano anual de atividades muitas das atividades que nos são apresentadas em tempos outros por parceiros educativos que temos e que respeitamos. De qualquer das formas, é sempre agradável poder-vos dizer que a Associação de Pais, a comunidade educativa pode e tem acesso aos links de construção do plano anual de atividades, desde que manifestem esse interesse, não é? Da nossa parte teremos a maior felicidade até em aceitar essas propostas e sentir que vêm no ambiente exterior à escola e que vêm dar um contributo para este trabalho, que é a construção dos nossos alunos, digamos assim. O porquê a construção? Porque os currículos não se fazem só dentro da sala, os currículos fazem-se em todo o momento. E há pouco, quando falava na tranquilidade educativa, essa tranquilidade vem desta possibilidade de nós podermos construir com os nossos alunos um espaço educativo que é exterior à sala de aula. Isto é fundamental e é aí que se revêem as grandes atividades do agrupamento. É nos projetos, é nas atividades, é nos espaços de correlação e articulação que nós podemos criar desenvolvimento. Este desenvolvimento é aquilo que todos os pais esperam para os filhos e que nós, enquanto professores, enquanto educadores, esperamos que eles, quando saírem da escola, levem em grande quantidade. É um pouco isso. O nosso plano anual de atividades é um plano
muito alargado, com muitas atividades. Posso-vos dar o exemplo que temos 57 projetos neste momento e, portanto, é preciso também saber gerir tudo isto, porque às vezes a ambição é maior do que a capacidade que temos de execução, não é? Este ano será, se não conseguirmos realizar este plano de atividades, vai ser para nós uma expectativa um bocadinho difícil de assumir. Portanto, esperamos que daqui até ao final do ano, esta abertura, não gosto da palavra libertação neste momento, mas a abertura que eventualmente nos possa ser dada em termos de realização, seja de uma forma, presumo que gradual, mas consistente e que nos permita também a nós fazer um caminho para aquela normalidade que todos falamos, que todos ambicionamos, mas da qual todos temos um pouco de receio ainda. Não sei se respondi. Sim, pode. É a gestão da Quer dizer, expectativa. É a gestão da expectativa. Exatamente. E é se calhar o fator pós-pandemia que a enfermeira Vanessa falava há pouco e que a mim enquanto pessoa me preocupa. Enquanto pessoa, enquanto diretora de uma instituição, muito mais. Porque ninguém consegue avaliar neste momento quais são os fatores pandémicos que nos levam a ter determinado comportamento. E nas nossas crianças, ou alguém poderá identificar, nas famílias dificilmente o faremos, eventualmente a saúde, através dos mecanismos próprios, e nós próprios temos que estar um pouco mais atentos a esses indicadores que podem mostrar-nos o efeito que os tempos de pandemia tiveram sobre cada um de nós. Porque nós temos reações individuais, passamos-las às crianças, enquanto educadores, mas temos que ter sempre esta perspectiva positiva de estar atentos e conscientes e que a capacidade de alterar é nossa também. É verdade. Ora bem, a próxima questão vai para a enfermeira Vanessa Monteiro. O início do ano letivo é também uma época mais exigente, em termos de facultar formação às assistentes operacionais das escolas. Ora, pode-nos dar a conhecer melhor o vosso papel nesta capacitação destes recursos humanos? Sim, claro. O nosso papel passa não só pela capacitação das assistentes operacionais, mas também do pessoal docente, dos alunos, dos pais, de toda a comunidade educativa. Neste sentido, estamos também a co-construir aquilo que será o nosso plano de capacitação, em parceria com o agrupamento, com os encarregados de educação, com os alunos, porque deve ser um plano co-construído com todos, que todos devem participar no sentido de identificar as principais necessidades. Neste momento, as necessidades estão sobretudo relacionadas com a saúde inclusiva, com as crianças com necessidades de saúde especiais que se encontram na escola e que têm que sentir esse espaço, um espaço inclusivo, que possam estar nele em segurança. Estou a falar, por exemplo, de crianças com diabetes, com epilepsia, com doença crónica no global, e é importante que toda a escola, toda a comunidade esteja capaz de responder às necessidades de saúde dessas crianças e, portanto, isso para nós será o prioritário neste momento. Em segunda linha, se a evolução da pandemia assim o permitir, e lá está, é a gestão da expectativa, porque nós próprios, enquanto profissionais, temos que gerir um bocadinho este contexto todo. Iremos tentar trabalhar as questões novamente da limpeza e desinfecção do espaço escolar, bem como começar a desenvolver projetos, retomar os nossos projetos, se for possível, obviamente, no âmbito dos primeiros socorros e suporte básico de vida, no âmbito da promoção da saúde, no sentido de alimentação saudável, hábitos de sono e repouso, o autocuidado, que é muito importante, como referiu a professora Elizabeth, a promoção das competências sociais e emocionais, tanto nas crianças como nas famílias, como nos professores, no pessoal docente e não docente. Temos todos que estar bem para que a escola funcione de forma harmoniosa, e passará um bocadinho por aqueles projetos que já têm sido também dinamizados por nós pré-pandemia. Durante a pandemia ficaram um bocadinho em autogestão, por exemplo, a saúde sexual e reprodutiva em meio escolar, o selo Escola Amiga da Nutrição e da Alimentação, Mochila Amiga, a Educação Postural, entre outros projetos que temos vindo a desenvolver em parceria. Gostaríamos também de retomar o nosso Saúde Escolar ONU, que são os ciclos de conversas com pais e educadores, mas são expectativas que teremos também que
adaptar, ajustar o nosso planeamento àquilo que será a realidade e os cenários futuros de acordo com a evolução da pandemia, porque a saúde foi também muito afetada, os profissionais também foram mobilizados para um conjunto de tarefas sem precedentes e a promoção da saúde é o parente pobre, não é? Sempre foi e continua a ser, infelizmente, e isto vai depender muito também do cenário pandémico. E basicamente iremos tentar continuar a garantir a nossa presença nas escolas e agora abraçar este desafio que a professora Elizabeth nos lançou, que já me deixa aqui inquieta e a pensar no futuro, no presente e no futuro. Sem dúvida. Sandra, a dinâmica da Associação de Pais depende do envolvimento dos encarregados de educação. A eleição dos representantes de pais das diferentes turmas é um ponto fundamental na comunicação entre a associação e os encarregados de educação. Que medidas têm vindo a ser tomadas para que a associação possa melhorar este canal de comunicação? Isto é o meu assunto sensível. Uma pergunta difícil. Não é Desafiante, difícil, ainda não desafiante. conseguimos arranjar solução. Ou seja, vamos ver por onde é que vamos começar. Obviamente que o ideal seria que nós tivéssemos mas isto é utópico, não é? Um canal preferencial e direto com cada encarregado de educação, mas obviamente que isto não é praticável. Portanto, aqui, e o que existe em termos de elemento ideal de ligação entre a associação e as turmas e os outros encarregados de educação, e obviamente que também entre a escola em alguns momentos são os representantes dos pais. Nós temos quase 280 representantes de pais, são muitos, não é? E depois quando nós temos uma Assembleia Geral onde aparecem 60 ou 80, que toda a gente me diz, mesmo associações de pais de outras zonas do país, que dizem que é muito bom, eu se calhar vejo o copo meio cheio e eles veem meio cheio, eu vejo meio vazio e acho sempre que podiam ser mais, pelo menos. Claro que valorizo muito quem vem e agradecemos sempre quem vem e traz sempre contributos muito interessantes em todos esses momentos, mas eu penso que ainda demonstra um bocadinho aquilo que nós vivemos em termos de movimento parental, e eu achei que sequer era aqui um caso mais particular de Vila Real ou do nosso agrupamento em específico, mas depois que integramos a Confap há 2 anos e temos assistido a várias reuniões com elementos de outras associações de pais do país, percebemos que é um mal que sofremos todos. Portanto, este envolvimento parental ainda não é o desejável, e é relativamente baixo, mas é com isto que temos que trabalhar. Nós temos feito sempre muitas solicitações nas diferentes vias, ou pelo Facebook, ou através do nosso boletim informativo, para que os representantes de pais entendam a sua função, porque nós muitas vezes separamos, e nas nossas próprias turmas, porque nós também temos filhos na escola e vamos às reuniões de turma, que há alguma resistência, algum medo em assumir esta função, porque toda a gente acha que vai dar muito trabalho. O trabalho é relativo, nós somos pais, portanto é quase, eu não diria uma obrigação, isto seria quase um prazer nós podermos participar ativamente na vida educativa dos nossos filhos e na vida escolar, obviamente sempre balizados pelas nossas vidas próprias, profissionais e pessoais, mas quantos mais formos, mais conseguimos dividir as tarefas e mais ideias novas surgirão e mais iremos conseguir caminhar de uma forma mais proveitosa. De qualquer forma, o que é que tentámos este ano fazer, e mais uma vez agradeço aqui também a abertura que o agrupamento teve em acolher esta nossa ideia e em proporcionar dentro da reunião de início de ano, que é sempre uma reunião pesada, óbvio, não é? Porque há muita informação, há documentos para assinar, há muita coisa para passar aos pais, que criasse ali um momento diferente para a eleição dos representantes de pais. Depois há sempre uma pressão, estamos a chegar à hora de jantar, queremos sair e às vezes é assim um bocadinho mais a correr e acaba por se empurrar alguém que pode não estar muito predisposto para a função, ou pode haver alguém que até esteja um bocadinho mais acanhado e que depois acabe por voluntariar. E nós redigimos um texto muito simples, com algumas ideias sobre o que é ser representante de pai, que pedimos para as pessoas titulares de turma e para os diretores de turma passarem esse texto durante essa reunião, e acho que correu muito bem, pelo menos criou-se ali um momento de corte com o que estávamos a falar antes, centrámos-nos naquilo que era a eleição dos representantes de pais e votou-se depois em função desse momento. Pronto, lá está, é os pequenos passos que vamos tentando dar também nesta sensibilização daquilo que deve ser o envolvimento dos encarregados de educação na escola. A associação obviamente que não é uma obrigação, ninguém
deve entender que tem que participar ou não de uma forma quase que obrigatória. Eu acho que deveria ser um ato um bocadinho mais voluntário, mas vamos tentando que esta sensibilização vá passando, e às vezes basta sensibilizar que depois essa pessoa fala com mais 2 ou 3 e isto adquire aqui um efeito um bocadinho bola de neve pela positiva, e eu acho que lá chegaremos. Mas realmente ainda é um assunto que ainda precisamos de continuar a motivar e continuar a trabalhar. Claro, acho eu, pelo menos ao longo destes anos, temos uma ideia de que tem vindo a haver algum crescendo nesta participação e felizmente ainda bem, mas temos de continuar a trabalhar. Nós iremos tentar redigir, já temos assim um rascunho de um documento muito simples que depois iremos fazer seguir os trâmites e os passos que serão necessários, com os direitos e os deveres dos representantes de pais. É algo que não existe nem na lei geral, nem a nível dos regulamentos internos dos agrupamentos, nem dos conselhos gerais, e se calhar nós podemos criar mais esta figura, não é que isto fosse estritamente necessário, mas pode ser mais uma forma de chamar a atenção de que estes elementos existem, que devem ser valorizados e que, na minha opinião, dentro deste circuito da Associação de Pais, turma encarregada de educação, é o elo principal. É isto que faz funcionar ou não toda a dinâmica que se tenta gerar em torno da turma e em torno da escola no seu global. Ora bem, e agora uma pergunta para todas, que é a seguinte: como é que avaliam e interpretam os programas de recuperação da aprendizagem? E se isso é o mais importante? E uma questão final que é, e a parte emocional? Onde é que fica? É uma questão aberta. Eu vou começar virando-me um pouco para aquilo que é a gestão pedagógica. Os programas de recuperação de aprendizagens são lançados e cada escola tem que fazer a sua contextualização e a sua interpretação. Na minha escola, a interpretação foi criar mais projetos. E esses projetos com dinâmicas diferentes poderão ajudar a tal recuperação. Criamos um projeto paralelo ao Fico na Escola, que tem a ver com uma atividade, menos dúvidas, mais sucessos. Teremos em permanência professores das diferentes disciplinas que poderão retirar dúvidas que as crianças e os jovens sintam e que as famílias necessitem também, que identificam que não conseguem ajudar os alunos, podem recorrer a este tipo de... Podem recorrer a esta atividade que vai decorrer entre as 9 e as 5 da tarde diariamente. Teremos sempre alguém a tirar dúvidas aos nossos alunos. No sentido de recuperar, é evidente, é a tal interpretação que fizemos aos planos de recuperação. Esta foi uma das medidas. Teremos também uma aposta aqui muito grande em projetos de valor solidário e humanista. Este ano vamos ter uma escola com um projeto muito forte, o Ubuntu, que permitirá também aos nossos alunos viver, experienciar esta solidariedade que cada vez se justifica mais no mundo e, portanto, nós somos cidadãos do mundo e eles serão com certeza também os futuros cidadãos do mundo que nós ainda habitaremos. É neste jogo de interpretação que eu acho que os planos de recuperação fazem sentido, porque se for criar, nós estamos a investir menos nas tutorias globais, naquele acompanhamento, muito embora individualmente ainda o façamos, mas mais nestas atividades que realmente irão responder àquilo que consideramos ser o nosso contexto. Vanessa? Eu, relativamente à parte pedagógica, não me consigo pronunciar muito, como é óbvio, mas de ser aqui, se calhar, só assim 2 ou 3 reflexões, nomeadamente que o sucesso escolar está de mãos dadas com o desenvolvimento das competências socioemocionais, com o bem-estar, com a felicidade das crianças, que o melhor estado de saúde também interfere no rendimento escolar. Podíamos fazer aqui considerações relativamente ao que é o sucesso, o rendimento escolar, mas dava se calhar para para outra discussão, mas esta abordagem centrada em projetos, acompanhando o nível da evolução, o caminhar de cada aluno, que é diferente, e certamente cada um tem o seu ritmo e a maneira também como gera toda esta situação, o que aconteceu do ensino à distância, a maneira como cada criança e cada jovem olhou para isto e encarou as dificuldades, as oportunidades,
como percepcionou isto na sua aprendizagem, no seu processo de aprendizagem individual, vai interferir no sucesso e na implementação destes planos, é planos que se diz, nestes planos de Recuperação, recuperação. sim. E esta perspectiva centrada em projetos, eu penso que é de valorizar muito, porque mostra uma escola aberta, com um pensamento um bocadinho fora daquilo que é a escola tradicional, e traz novas abordagens também, uma visão de uma escola moderna, uma escola do futuro e com novas estratégias pedagógicas, que às vezes é um pouco arriscado que a comunidade entenda isto nesta perspectiva, porque quando falamos em sucesso, a sociedade se calhar centra-se muito nas notas, nas avaliações externas à escola, nos rankings, e há muito mais para além de rankings, há sobretudo o desenvolvimento nessa perspectiva humanista, de formarmos bons cidadãos, e quando digo bons cidadãos, não querendo colar aqui a nenhum slogan ou até a nenhuma ideologia, mas no sentido de pessoas felizes, concretizadas, que possam também ter as suas escolhas e as suas opções baseadas na responsabilidade e num futuro sustentado naquilo que se pretende que seja uma sociedade inclusiva e justa para todos, fundada em valores sociais e de justiça social, sobre tudo isso, e dar os parabéns também por essa iniciativa. Eu não conheço ainda os projetos, espero vir a conhecer, mas acho que é uma visão muito positiva para aquilo que se pretende que seja a escola do futuro. Sandra, como é que a Associação de Pais vê estes programas de recuperação de aprendizagens? Claro que eu, tal como a enfermeira Vanessa disse, em termos pedagógicos, claro que isto é uma leitura e é um plano que qualquer um de nós conseguimos ler e cada um terá a sua interpretação, mas depois a sua implementação, obviamente, será focada na realidade de cada escola e daquilo que cada escola entende que de melhor consegue tirar, ou as ideias que se enquadrarão melhor no seu projeto educativo. E também, essencialmente, acho que dá muita abertura àquilo que cada escola percebeu, conseguiu aprender com estes tempos menos fáceis, porque obviamente se espremêssemos iríamos ter uma apreciação menos favorável, obviamente, porque trouxe-nos muitas situações que tivemos de gerir mais difíceis, mas há sempre uma parte boa que ficou, não é? Ficou, sequer percebemos que individualmente conseguimos mais uma vez superar obstáculos que sequer achávamos que já não tínhamos forças para o fazer. A nível de famílias, também as famílias acho que conseguiram achar modos de conviver e terem dinâmicas mais consentâneas com determinados valores, não é? E da sua construção como uma unidade fundamental, mas também a escola fez um esforço muito grande em se adaptar, nomeadamente em termos de dar aulas de forma diferente e de forma à distância, que foi um grande desafio que eu acho que o agrupamento conseguiu cumprir com nota de excelência, e já o disse isto anteriormente, portanto, repito aqui, portanto, há coisas boas que ficaram, até comportamentos nossos em termos de sociedade, que eu acho que nós não vamos perder, porque criamos essa boa memória e vamos necessariamente replicá-los. Agora, obviamente que estes planos serão adaptados àquilo que a escola entender que é a melhor escolha para continuar um bom caminho que já começou a trilhar. Espero, em termos de encarregada de educação, que venha depois também acompanhado de algum suporte financeiro, porque só as boas ideias depois não chegam, não é? Ideias, felizmente, nós... Estamos a falar no sítio certo, pode ser que alguém não chegue. Ideias, obviamente, que felizmente há muitas ideias boas e bons planos e bons projetos, mas obviamente muitos deles precisam depois desse suporte financeiro. Eu acho que eu trouxe aqui estas duas recomendações e permitam-me já falar delas, porque foram dois documentos que eu fiquei muito surpreendida de aparecerem. E sequer não devia ter ficado. Isto é aqui um sentimento um bocadinho ambíguo. Em junho, no final de junho e no final, e eu obviamente que não vou ler nada disto, mas só dar aqui 2 ou 3 notas, e em julho surgiram, publicadas em Diário da República, 2 recomendações emanadas do Conselho Nacional de Educação. A primeira sobre a escola no pós-pandemia, desafios e estratégias. São documentos, não se assustem por serem Diário da República, que eu também me assusto porque acho que não vou conseguir perceber nada do que lá está escrito, mas são documentos muito bem escritos, muito pragmáticos, muito diretos e
e que se calhar nos recentram outra vez. Eu acho que é a altura de não perdermos esta embalagem e que estamos novamente com vontade de fazer tanta coisa que achamos que tivemos aqui um meio termo que não conseguimos concretizar, e que são excelentes para nós sequer refletirmos e tal, cada um tirar daí as suas ilações e aquilo que consegue envolver. Em relação ao primeiro documento, eu só tenho a ressaltar aqui um parágrafo que diz, e que se calhar se sumariza um bocadinho aquilo que tivemos todos aqui a dizer, diz assim: é importante que se dê prioridade ao bem-estar geral dos alunos, que envolve as dimensões cognitivas, emocionais, sociais e físicas, e só nesse equilíbrio global se criam as condições para a motivação para aprender e para encarar a escola como um recurso valioso para o futuro. Se calhar sintetiza um bocadinho tudo aquilo que nós já dissemos. O segundo documento é ainda mais interessante, se calhar, porque chama-se A Voz das Crianças e dos Jovens na Educação Escolar. Quase que aqui tocando, e nós já fomos focando isto aqui nos programas com jovens, já se debateu isto também no agrupamento. Eles têm também um projeto que se chama, senhora diretora, ajude-me. Faz-te ouvir. Faz-te ouvir, portanto é um programa alargado aqui também na escola, à participação ativa dos jovens em darem as suas opiniões, e que eu aqui achava que era aquele que se nós lermos, parece quase, eu não sei, não traz nada de novo. Tudo isto que está aqui escrito parece que eu já devia saber isto, mas parece que foi preciso voltar a chamar a atenção para isto e escrevê-lo aqui de uma forma formal, porque sai num Diário da República e veio mandado aqui de um órgão que tem algum poder de aconselhamento até de algumas políticas, e foi preciso chamar a atenção disto. E isto enquadra exatamente no que a Vanessa acabou de dizer. Nós ainda vivemos muito presos à classificação. Avaliar é uma coisa, classificar é outra, e os nossos todos, não estou só a falar da escola, obviamente os pais têm aqui também um papel com opinião muito diferente entre o que é o sucesso escolar, e esse será um bom tema para lançarmos, que é o sucesso, e o que é que nós entendemos como sucesso. E fico-me por aqui e aconselho-vos e recomendo a leitura destes dois documentos. Pegando naquilo que foi dito pela sua diretora, pela enfermeira Vanessa e agora também pela Sandra, e de uma forma mais ou menos rápida, uma vez que o tempo já se está a esgotar, como é que isto é vertido na educação inclusiva? Sabemos que há meninos com necessidades especiais dispersos pelas diversas escolas do agrupamento. Como é que vertemos estes desafios todos para essas famílias, para esses meninos? Da parte do agrupamento, de uma forma igualitária. Nós somos todos iguais, temos que ser tratados com aquilo que merecemos todos. E, portanto, da parte do agrupamento este ano, houve um reforço singular do apoio às crianças com maiores dificuldades. Reforço este traduzido no acompanhamento por professores. Como nós tínhamos recursos, encaminhamos diretamente para esses alunos. Reforçamos o Fico na Escola para dar resposta também aos alunos com necessidades educativas especiais, que era provavelmente uma falha nossa, mas que alguns pais nos chamaram a atenção e que realmente percebemos que teríamos que mudar. E, portanto, eles estão na nossa primeira linha de pensamento e tentamos encontrar as respostas educativas que todos eles merecem. A escola, o agrupamento de escolas de Ocão, sempre se orgulhou de ser muito inclusivo. Neste momento, eu orgulho-me de estarmos a tentar melhorar a resposta. Muito bem. E uma vez que o tempo está a voar, eu peço-vos que deixem uma sugestão, uma mensagem que gostariam de deixar aos pais, alunos e encarregados de educação. Têm a palavra. Se eu posso começar então, deixar uma mensagem muito rápida, de que é difícil falarmos, seja de que assunto for hoje, sem falarmos em pandemia e em tempos de pandemia. É quase que impossível pedir uma opinião sobre alguma coisa e não vir ao de cima estes aspectos da pandemia. Que ela nos traga também, pelo menos, a possibilidade de refletirmos como é importante pensarmos no significado de educar e preparar as nossas crianças para a mudança, porque os tempos foram muito vulneráveis, nós tivemos todos que nos adaptar e, portanto, aquilo que era defendido numa pedagogia já de alguns anos, da educação para a mudança e de como precisamos de preparar em termos futuros
todos os nossos jovens para não estarem a contar com um futuro previsto e que toda a gente tem que estar preparada para se adaptar às realidades que mudam de um momento para o outro, como percebemos agora. É esta a grande mensagem que deixo aos pais, que estejam tranquilos, porque nós também estamos a construir a educação dos nossos filhos no sentido de se prepararem melhor para eventuais situações que possamos viver. Eu gostava de deixar uma mensagem de esperança, porque a promoção da esperança também nos ajuda a sermos mais resilientes e a enfrentarmos o futuro, estas incertezas, esta imprevisibilidade do futuro, e também muita saúde e que possamos estar mais tranquilos no nosso dia-a-dia, cumprindo obviamente todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde, porque a Covid não desapareceu, mas conseguimos controlar, ou iremos conseguir controlar se todos formos unidos em volta destes cuidados e destas medidas que devemos adotar em meio escolar, mas também nas famílias, em nossas casas, através do nosso comportamento individual e cívico. Pronto, e a palavra que eu sequer deixava aqui era parceria. Vamos continuar a trabalhar estas parcerias. Nós estamos aqui como Associação de Pais. A Associação de Pais não somos nós os 15 ou os 20, somos todos são precisos. Vamos tentando lançar novos desafios e também abraçar novos desafios que nos propõem. Portanto, venham até nós, façam-se ouvir, deem a vossa opinião, participem. Nós já temos aqui mais algumas coisas que gostávamos de pôr em prática, vamos tentando novas parcerias e novas ideias em que nos possamos mobilizar. Eu já uma vez disse aqui que, quase parafraseando um antigo ministro, em que a educação era a paixão, mas que a minha aqui posição apenas como pai, mas realmente um bichinho que a gente não se consegue libertar e que cada vez nos leva a tentar procurar melhores soluções e melhores parceiros para chegarmos todos a um bom porto. Muito obrigada. O regresso às aulas marca o início de uma nova aventura, repleta de aprendizagens, amizades e conquistas, onde alunos, professores e pais se unem em nome do conhecimento. Caro estudante, seja bem-vindo a uma nova e entusiasmante etapa da tua formação. Aqui estamos para te auxiliar na jornada rumo à aprendizagem e ao conhecimento, de crescimento pessoal e de cidadania. Por isso, faz do início das aulas um recomeço que desejamos repleto de desafios, aprendizagens, partilha e desbravar de caminhos que serão certamente trilhados por ti, enfrentando alguns percalços, mas certamente com muitas vitórias e obstáculos superados. Tivemos hoje connosco no programa de Mãos Dadas 3 convidadas com as quais debatemos e partilhamos ideias e propostas sobre a escola, a saúde e a comunidade educativa. E acompanhe os nossos programas na Universidade FM ao sábado pelas 9 horas e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para a construção de uma parceria em prol de uma educação mais justa e equitativa para as nossas crianças e jovens. Contamos com a sua presença todos os sábados para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.